João, tudo bom? Tá aqui o Oi, João. Gustavo, tudo bem? Tudo bom, equipe ResumoCast? Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Resumo Cast. Quem não assistiu ainda, escutou o episódio dessa semana, já está disponível desde hoje de manhã nas plataformas aí. Vai lá, escuta no Spotify, a sua plataforma favorita de podcast, já está disponível. O livro da Amy Cuddy, que a gente resumiu, não foi isso, Ricardo? Foi, é um livro excelente, um livro que eu recomendo aí, né, Gustavo, para todos, todas as pessoas, de uma forma geral, que querem expressar, ter um maior mecanismo de comunicação, se expressar melhor, se compreender, liderar equipes, tudo aí é parte de um grupo de pessoas que eu recomendo demais. Legal. Excepcional o livro. Agora, todo mundo acha que é primeiro necessário nos sentirmos bem emocionalmente e internamente para depois expressar esse sentimento de bem-estar. A tese do livro é o oposto. Ela diz que existe uma forma de a gente hackear esse sistema, não é isso, João? Fala um pouquinho sobre como é que a gente pode modificar nossa postura e influenciar na forma como nós nos sentimos. O Gustavo, é interessante no livro que realmente a gente tende tem essa crença, né? Espere a força de vontade aparecer para depois você agir. E muitas vezes a gente esquece do poder que a gente tem, do posicionamento, da programação que a gente faz corporal, ou até do próprio pensamento, mas a gente tem um poder muito grande, e é científico isso, que é a presença, ou seja, o posicionamento, o fato de você estar colocando algumas posturas e alguns hábitos no seu dia a dia. Por exemplo, você mencionou aí a questão do lápis. É notório que quando a gente está triste, a nossa face fica meio emburrada, meio caída. E quando a gente coloca o lápis, a gente induz o organismo a uma expressão de sorriso e o organismo reage, porque a mente não diferencia o real do imaginário. Então a gente reage, a gente é uma mente de sentidos, a gente reage bioquimicamente, biologicamente, com o lançamento de hormônios e de outras substâncias no nosso organismo, sobretudo neurotransmissores, que vão repetir esse comportamento do ponto de vista bioquímico. Então, na verdade, a gente gera uma reação bioquímica no nosso organismo similar àquela que a gente está simulando ser a verdade. É muito interessante isso. Legal. E interessante, o João Ricardo, é que o livro traz experimentos científicos, então não é nada de misticismo e nem uma crença não embasada. Existem alguns experimentos que foram realizados com pessoas que foram induzidos a posturas fracas, posturas que colocaram essas pessoas em um estado mais deprimido, triste, desmotivado. Essas pessoas foram observadas junto com um segundo grupo em paralelo que foram induzidos a posturas de poder, posturas que empoderaram. O ambiente era o mesmo, uma sala, e a proposta, então, que as pessoas recebiam era diferente. E a proposta da postura que lhes foi entregue pelos cientistas acabou impactando em testes posteriores que fizeram para medir vários aspectos psicológicos delas, inclusive humor, motivação. Fala um pouquinho sobre essas poses, posicionamentos aí e como é que isso tem a ver com ciência. É interessante isso, Gustavo, porque a gente é um organismo integral, né? A gente não é uma parte, o posicionamento corporal, ele é parte integrante da nossa mente, como a nossa mente é parte do corpo. Então a gente tendia a seccionar, né, como se fosse controlado pela mente. Só que a mente, ela também, ela reage aos posicionamentos do corpo. Então, por exemplo, ela cita esse posicionamento, inclusive fazendo experimentos com o nível de hormônios, o cortisol e a testosterona. O cortisol é o hormônio do estresse, a testosterona é o hormônio que é dito como hormônio masculino, mas a mulher também tem muito testosterona, não nos níveis masculinos, e é essencial que a testosterona nos induz a uma maior motivação, maior força, maior disposição. Então ela pegou algumas atletas, desculpa, ela pegou algumas atletas e essas atletas fizeram o posicionamento da Mulher Maravilha, por exemplo.
e ela foi medindo os níveis de testosterona ao longo. Essas mulheres ficavam cerca de 5 minutos nesse posicionamento, todo dia pela manhã, e aí depois ela foi medindo a evolução. E por incrível que pareça, o grupo que não fazia o posicionamento continuava com os mesmos níveis, ou até níveis maiores de cortisol, que é o hormônio do estresse, e níveis mais baixos de testosterona. E o simples fato da pessoa fazer esse posicionamento, ele cita o exemplo lá da Mulher Maravilha, elevou o nível de testosterona dessas mulheres e diminuiu o nível de cortisol. Ou seja, é ciência mesmo, é reação bioquímica no nosso organismo e de neurotransmissores, de hormônios que foram medidos, né? Então, não é uma crença, um misticismo. Tem um grupo de atletas que usam muito, atletas profissionais, que usam uma técnica da imagética motora, que é exatamente fazer posicionamentos ou mentalizações do movimento que ela vai ter que executar ao longo do treino em si, prático, ou da prova em si, prática. E muito pessoal de profissional de musculação, esses levantadores de peso, e ela, não nesse livro, mas em livros similar, mostra que essas pessoas que fazem esse tipo de exercício realmente adquirem cerca de 5% maior capacidade muscular para o levantamento de peso. É uma coisa extremamente científica e já aí que todo mundo pode colocar em prática, sobretudo quando for fazer uma apresentação. Porque se a gente não acreditar em nós e se a gente não posicionar bem, a imagem que a gente vai estar passando para nós mesmos e para o trem vai ser uma imagem de descrédito, ao invés da gente realmente se posicionar como uma imagem de autoridade, de dar credibilidade. Sabia que existem alguns estudos científicos com atletas, principalmente com jogadores de futebol, que esse estudo não era para descobrir a respeito do posicionamento e atitudes e a visualização. Esse estudo tinha como objetivo descobrir os traços semelhantes no grupo de jogadores de futebol de alta performance. E um dos achados foi que essas pessoas, elas têm uma facilidade, é claro que dá para ser treinado isso, mas elas naturalmente tinham uma facilidade, todas elas em comum, de visualizar, a facilidade da visualização e de se posicionar antes da entrada em campo. Aí você falou no episódio do Cristiano Ronaldo. A gente olhando, observando os jogadores entrando em campo, acha, não, eles estão entrando assim em campo porque eles já pensaram em fazer isso aí de antemão, por causa que se prepararam emocionalmente, mas muitas vezes é o oposto. Muitas vezes eles estão nervosos, estão tensos e utilizam uma espécie de ritual, uma espécie de atuação naquele momento de entrar em campo, para que a atuação os deixe relaxados e no flow da partida. Então é impressionante esse estudo, e ele está relacionado com a forma, o impacto, né, que essa atuação... E é mesmo esse nome que ela dá no livro, né? É uma atuação. Não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário, a gente reconhece atuações, grandes atuações, como obras-primas da humanidade. Né? Quem é que não gosta de assistir uma peça de teatro fantástica, performada ali por artistas de ponta, uma partida de futebol, um filme bem atuado? E o nome é esse, é atuação. Então a gente tem que desconectar a palavra atuação de artificial e uma coisa que não tem valor, porque na verdade é isso que os jogadores fazem, até para performarem melhor. Fala um pouquinho sobre isso aí, João. E essa questão é interessante, Gustavo. Você citou aí dos artistas, né? Na atuação deles, na verdade, eles se emocionam. Eles entram naquela personagem. Então, eles realmente, assim, tem um efeito que se ele está fazendo ali uma cena dramática, aquele lacrimejar que pode acontecer com ele é algo real. É o corpo reagindo àquela situação e em proveito, em benefício daquilo que é a função dele ali, que é realmente atuar. E é muito interessante a gente usar isso, Gustavo, em termos da gente criar coragem, aumentar a nossa capacidade de coragem, que é normal, todos nós temos ansiedade, a gente usar a técnica da ancoragem. Né? Porque a técnica da ancoragem é exatamente isso que o Cristiano Ronaldo faz. Ele se ancora antes de uma partida, em um momento da carreira ou da vida dele, num posicionamento, ele se ancora naquilo ali, que aquilo vai aumentar a coragem dele, a capacidade, a autoconfiança, para ele entrar em campo e exercer a atividade profissional dele com maior segurança e maior confiança, aumentando, inclusive, a sua capacidade
motora e de rendimento ali durante a partida. Legal. E essa técnica ela pode ser usada também em outros contextos. Um contexto muito bom é no contexto dos empreendedores, né? Antes de uma reunião importante, antes de um pitch de vendas, antes de um pitch de uma startup apresentando o seu pitch, através de posicionamentos corporais, modulação do tom de voz, até a própria respiração, antes de dar uma palestra, antes de iniciar uma live aqui no Instagram. Então, são ferramentas, eu acho que extremamente fáceis de serem dominadas e que podem mudar completamente o nível do seu jogo. Quem está nos assistindo aqui agora, pensa então como levar essas ferramentas, pequenas modificações de posicionamento, atitude, postura, tom de voz, mesmo que você não esteja se sentindo 100% daquela forma. A ideia aqui é atuar. E é literalmente atuar mesmo. Tem um capítulo muito marcante do livro que fala... A mensagem desse capítulo é: mesmo que você estivesse sendo você mesmo, você, de certa forma, está atuando. Né? Então, porque tem aquela história... quem não for o que é genuinamente, está agindo artificialmente... Acho que tem uma linha muito tênue. Né? A gente pode explorar algumas... cruzamentos dessa linha no campo de modificar, claro, de uma forma não radical e muito artificial, mas modificar sutilmente a sua atuação natural para que ela fique uma atuação que traga mais resultados, né, de acordo com a sua expectativa. A gente tem um par de neurônios, vamos chamar assim, dentro de nós, que são os neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? Exatamente, a gente tende a induzir o nosso próprio comportamento a partir do comportamento do outro. Então, a gente é um mecanismo nosso cerebral mesmo. Então, a partir do momento que a gente pode simular para nós mesmos um posicionamento, a gente começa a acreditar naquele posicionamento como sendo a nossa verdade. Como é que se configura um hábito? Né? Como é que você aprendeu, por exemplo, a andar? Através da repetição. E essa repetição, cada vez você melhorava um pouquinho, colocava o posicionamento, forçava esse posicionamento e conseguia andar. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente induz um posicionamento, a gente vai tomando aquele posicionamento um hábito até que aquilo se torne uma verdade para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, para os nossos neurônios. Então aquilo passa aquilo que inicialmente era o inconsciente, ele passa a se tornar uma forma consciente de agir em nosso próprio benefício. Então, são mecanismos cerebrais que a gente vai usando através do corpo induzir a mente, ao invés da mente induzir o corpo. Porque a nossa mente, ela é muitas vezes por hábitos de economia de energia, né, Gustavo? E ela, às vezes, você vai te desestimular a fazer. Ela vai te desacreditar, vai fazer você desacreditar, que é muito comum a gente ter as nossas crenças limitantes, os nossos medos. E você citou uma coisa interessantíssima, que é muito bem utilizada. Eu falo o seguinte: os mecanismos que Deus propiciou à natureza nunca falham. A gente que não sabe usar. E um ansiolítico natural que a gente tem, e aí controla os níveis de cortisol, que fazem com que a gente tenha uma reação espontânea ou de muita ansiedade, e às vezes a gente acaba sendo muito radical ou muito temeroso, que é a respiração. Se antes de qualquer ato a gente exercer, antes de qualquer reação, a gente exercer a respiração profunda, os grandes meditadores já usam isso, e grandes atletas também usam, é tentar manter um estado de flow já antes dele acontecer. Você usando a respiração profunda e cadenciada, você consegue controlar muito, baixar os seus níveis de cortisol e tomar decisões muito mais assertivas, mais racionais, que os níveis altos de cortisol, que te torna muito emocional. E às vezes você acaba sendo levado pela mente de uma forma contrária ao que você realmente gostaria e precisaria. Legal, para quem está chegando agora, estamos falando do livro O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que é o segundo TED Talk mais assistido na história do TED Talk, que deu origem a esse livro. Já está disponível lá no Resumo Cast desde hoje de manhã, lá no Spotify. E olha que legal, o Márcio Paixão está colocando aqui, ó: isso é muito real, sou cantor, porém sou tímido.
sempre antes de cantar para várias pessoas, eu não penso muito na ocasião para não travar. Mas antes de subir no palco, eu encho o peito e sou outro. O que acha disso? Bacana, parabéns. E essa questão você envolve duas coisas, mas você envolve tanto o posicionamento quanto isso que a gente mencionou da respiração. Você enche o peito, você está reduzindo seus níveis de cortisol, naturalmente você está relaxando o corpo e está aumentando a sua autoconfiança. Eu também utilizo isso bastante antes de uma reunião, antes de uma palestra, ou antes mesmo de tentar passar alguma informação para a minha equipe, eu respirar e eu manter a calma comigo, porque com isso eu consigo transmitir a calma para as outras pessoas também. Porque a nossa expressão corporal, ela às vezes fala muito mais do que a nossa mensagem falada, a nossa mensagem oral. Então a comunicação passa por todo esse campo da expressão corporal, da expressão facial, e a partir do momento que a gente precisa exercer uma atividade ou transmitir uma mensagem, é fundamental que a gente se sinta confiante e tenha uma expressão coerente com aquilo que a gente quer passar. Parabéns aí pela técnica. Legal. Agora, esse livro também ele deu origem àquela expressão, o fake until you make. Finja até você se tornar. Aí ela fala muito que as pessoas tentam fingir até conseguirem o que querem. Fake until you make significa finge até você conseguir o que quer. Mas, na verdade, você tem que fingir até fake until you become. Então, tem o fake until you make, até conseguir o que quer, e o fake until you become, até você se tornar o que quer. E aí, esse livro também deu origem àquela conversa sobre a síndrome do impostor. Ou seja, as pessoas que estão quase conseguindo o que querem, mas travam porque acham que aquilo, elas não merecem aquilo. E a própria autora, no começo do livro, relata a história pessoal de vida dela, hoje uma super renomada aí, palestrante, professora, PhD de Harvard. Ela comenta que no começo da carreira dela, ela foi auxiliada por uma pessoa que prestou um suporte para ela superar a síndrome de impostora que ela tinha, e a forma como esse auxílio veio foi através dessa explicação aí, dessa lógica. Então, apesar de você não se sentir ainda o que você quer ser, nesse momento, a estratégia é fingir. Fingir até se tornar o que você quer ser. Isso está 100% relacionado com o que a gente falou até agora. Então, vai começar como a gente começa andando de bicicleta. São movimentos mecânicos, conscientes, pensados, robóticos, talvez não naturais, mas eles dão origem a um fluxo posterior, através da aquisição da habilidade, né? Eles dão origem a um fluxo de movimentos fluidos, naturais, que é a segunda etapa. Mas a primeira etapa é aprender a andar daquela forma mecânica de bicicleta, cair, levantar novamente, até que a habilidade seja aprendida, e aí você se torna um ciclista, ou seja lá o que for que quer se tornar. Não é isso, João? Gustavo, eu uso um jargão muito nas minhas mentorias, eu uso muito um jargão para quem eu estou auxiliando, que é o seguinte: a atitude precede o pensamento. A atitude, o que leva um resultado, Gustavo? O resultado, ele é fruto de uma ação. Uma ação advém de uma emoção, e uma emoção advém de um pensamento. Só que esse pensamento, muitas vezes, não é nosso, né? Porque a gente tem um subconsciente e nós temos crenças que a gente nem sabe que tem. Então, todo esse pensamento, ele muitas vezes vai nos induzir a desconfiar até da gente mesmo. Por exemplo, aquelas pessoas que foram criadas muito, você não é capaz, que não foram encorajadas. Então, o subconsciente dela, elas estão programadas a não acreditar em si, muitas vezes, né? Ou algo é perigoso. A pessoa, então, foi condicionada no pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção, e se ela for negativa, vai inibir a ação. Inibindo a ação, você não vai ter o resultado. Então, se a gente inverter, eu uso o seguinte jargão também: pensamento não paga boleto, é a atitude que paga boleto. Então, se a gente inverte esse raciocínio, eu não esperar o pensamento, a emoção, a ação para a realização, eu já parto para
para que eu tenha a realização, eu já parto para a ação. Essa ação vai condicionando a minha emoção a partir do momento que eu vou realizando e que vai modificando o meu pensamento até que isso se torna natural. Então, isso é um modelo de criação ou de ancoragem ou de realização muito mais forte do que a força da vontade do pensamento. A força da atitude, ela domina sobre a força do pensamento. Fala um pouquinho sobre o que você citou no episódio, sobre aí as experiências digitais, imersivas, que podem influenciar até mesmo na cura de doenças como terapias, através exatamente dessa lógica que a gente está conversando até agora, sobre ciência, aplicação da ciência, modificação da postura, influência da postura no nosso corpo físico. Fala um pouquinho, então, sobre o que você falou lá no episódio sobre isso. Bom, a gente primeiro tem que ter uma noção seguinte, Gustavo. O que é a realidade? A realidade, na verdade, ela é uma percepção humana da realidade. Quando eu enxergo algo, na verdade, eu estou transformando essa informação em reações eletroquímicas dentro do meu cérebro. Então, eu tenho uma percepção, não necessariamente a realidade. Um exemplo claro disso é como que a emoção influencia na percepção da realidade. Se eu estou muito tenso, eu passo por coisas que eu nem percebo que aconteceram, ou que eu nem visualizei. E se eu estou muito relaxado, eu consigo visualizar muitas coisas. Assim como, se nós dois vendo a mesma coisa, nós podemos ter interpretações diferentes dessa mesma coisa. Então, isso é importante porque a mente não diferencia o que é real do que é virtual. Ela simplesmente reage através de reações eletroquímicas. São os nossos sentidos transmitem informações neuroquímicas, eletroquímicas, e aí sim a gente processa essa informação. A partir do momento que eu estou no ambiente imersivo, eu posso estar induzindo que a pessoa tenha reações eletroquímicas, por exemplo, a pessoa que sofre de Parkinson, eles têm um problema natural, um problema orgânico de produção de dopamina. Então, a gente pode, dentro de um ambiente imersivo, induzir a que hajam reações eletroquímicas através de estímulos neurosensoriais, de imagem, de sons, de estímulo a ganhos de benefício. Lembrando que a dopamina, diferente do que muitos falam, a dopamina não é o hormônio da satisfação, da felicidade. Ela é o neurotransmissor da ação, da motivação. É ela que vai te gerar a força da ação, visualizando você ganhar um benefício. Nesse benefício vão ter outros neurotransmissores que vão ser liberados. E é por isso que a gente fica viciado, inclusive, em algumas coisas. Por quê? A gente vai buscar sempre o benefício e aí a gente vai dando injeções de dopamina no organismo. Então, quem sofre, por exemplo, de Parkinson, que tem esse problema, através de um ambiente imersivo, a gente pode ter simulações de imagem e de sons com simulações de ganhos de benefícios, ao qual ele vai repetir alguns comportamentos dentro ali do ambiente, mentalmente, e vai naturalmente produzir a dopamina no organismo, auxiliando no combate à doença. Em várias outras doenças, eu citei Parkinson, mas você tem aí o autismo, você tem aí o Alzheimer, o transtorno generalizado de ansiedade, você tem diversas doenças de cunho psicossomáticas que podem ser tratadas no ambiente imersivo como complementar ou até como único meio mesmo de poder tratar essas pessoas aí e ajudar para que elas tenham mais qualidade de vida. Legal. João Ricardo, ele é o CEO do Laboratório João Paulo. Ele é biomédico e psicanalista e ele participou do episódio dessa semana aqui do Resumo Cast sobre o livro A Super Obra da Amy Cuddy, um marco até em várias origens de várias tendências ou coisas que a gente escuta falar, mas não sabe de onde veio. Muito veio desse estudo aí do TED Talk da Amy Cuddy, que vale a pena ser assistido também. Tá lá no TED, tá lá no YouTube. Foi o segundo mais assistido na história dos TED Talks. Então, vale a pena. E quem quiser escutar o episódio já está disponível no Spotify. Vai lá, João. Gustavo, uma coisa também importante disso tudo, a gente precisa denominar a nossa sensação, porque eu só consigo melhorar uma reação a partir do momento que eu consigo ter clareza dela.
Então, esse é um exercício muito legal da gente fazer também, da gente denominar, peraí, eu estou ansioso. Você buscar o autoconhecimento. Opa, que sensação que é essa que eu estou? Ah, eu estou com medo. Porque a partir do momento que a gente consegue identificar a nossa reação, a nossa sensação, a gente começa a agir. Bom, eu estou ansioso, então eu vou usar a técnica de alguma técnica de ancoragem que me alivie essa ansiedade. Bom, eu estou com medo, eu vou usar uma técnica que alivie esse meu medo. Eu vou usar da respiração, eu vou usar do posicionamento, eu vou estufar o peito e perceber, ó, eu tenho coragem, eu sou corajoso. Você vai induzindo. Agora, o muito importante nesse livro também é mencionar isso que ela fala, de você conseguir identificar o seu sentimento, a sua sensação. Um trabalho até de autoconhecimento, né, Gustavo? Inteligência emocional, isso que você falou. É a Daniel Goleman, vamos chamar aqui o Daniel Goleman. É nomear suas emoções. E a dica que eu dou é aumente o seu vocabulário para nomear emoções. Muitas vezes as pessoas não têm um vocabulário de emoções. É fantástico. Eu tenho aqui comigo sempre essa colinha aqui, ó, que é uma roda com nomes e emoções. Olha a quantidade de nomes que a gente pode dar para uma emoção. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, assustado. Derivando de assustado, pode ser confuso, rejeitado, desamparado, submisso, inseguro ou ansioso. Então, a pessoa que só conhece o vocabulário da palavra assustado, ela pode estar confusa, por exemplo, né? E ela perde uma oportunidade de ter uma clareza maior do que está acontecendo, porque a solução para quem está confuso é se instruir, buscar mais informações. Então, se você fala assustado, estou assustado, eu tendo a paralisar. Eu estou nomeando aquela relação como assustado, estou paralisado, não posso fazer nada a respeito. Então, assustado também pode ser desnorteado, crítico, desencorajado, abandonado, insignificante, detestável, inadequado, desapontado, envergonhado, hesitante, sobrecarregado, preocupado. Olha só aqui quantas derivadas, né, da emoção assustado a gente pode ter. E isso aqui é que nem inteligência financeira. Quanto mais a gente dominar o vocabulário, mais noção de como é que a gente consegue navegar, né, ao entorno aí das suas próprias emoções, mais noção a gente tem de como criar o impacto que quer criar em diversas situações, principalmente para os empreendedores, né, uma apresentação, uma reunião de negócio, uma palestra, uma live no Instagram. Então, enfim, fica aí a super dica aí do João. Aprenda a nomear as suas emoções, tá? E controlar, de certa forma, as suas atitudes e postura. Isso acaba influenciando, é como se fosse uma bola de neve, não é isso, João? Acaba influenciando em praticamente muita coisa ao entorno. É uma técnica mesmo, sabe, Gustavo? Eu utilizo muito, eu pratico na minha vida pessoal a meditação. Eu pratico 2 vezes ao dia a meditação durante 20 minutos cada sessão. Eu pratico muito essa questão do posicionamento, porque a gente tem que compreender o seguinte: a gente tem que parar de nos julgar. Eu uso muito isso com meus pacientes, Gustavo. A gente tem que parar de se julgar e entender que é normal ter medo, é normal ter ansiedade, são reações humanas. E muitas vezes a gente se condena por senti-las, e às vezes nem as nomeia. Então a gente tem que compreender, tá tudo bem, tá ansioso. Só que eu gostaria de combater essa ansiedade, ela não tem muito sentido, ela vai me prejudicar. Então, se você nomeou, a partir do momento que você nomeou, você vai usar uma técnica, que seja da ancoragem, que seja do posicionamento, que seja de me lembrar de um momento na sua vida que você teve coragem e deu certo, que seja da respiração, sabe? E a gente, quanto mais, eu falo o seguinte: o que é um mantra? Mantra é afiar a mente. Então, é como se a gente fosse criando esses rituais, como uma espécie de mantras, que a gente vai afiando e cada vez aprimorando, de tal forma que isso daqui a um tempo se torna um hábito. E a partir do momento que se torna um hábito, está automatizada a sua coragem. Está automatizado você vencer. E agora isso é super importante, a gente compreender que emoções são naturais a gente ter. A gente não tem que se condenar por ter ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Às vezes ela passa do limite, vira uma generalizada, chega a ser até um transtorno, aí tudo bem. Mas a partir do momento que a gente exerce um acolhimento conosco mesmo, a gente está mais apto a compreender, ter essa autocompreensão
E essa colinha que você passou aí, isso é fantástico, isso é fantástico. Aqui, E ó, aí tem gente que tá A perguntando. Patrícia Bragança colocou um link da colinha. Então eu vi que tem um pessoal pedindo a colinha. Vai nesse link que a Patrícia colocou aqui, que é essa mesmo, é a Roda das Emoções. E pode baixar lá. E faz que nem eu, plastifica e deixa sempre na tua mesa, porque é como andar de bicicleta, né, João? A gente lê um livro sobre isso, assistir uma live, aprender a teoria e não ter algo na prática, por exemplo, do lado, para, durante o dia a dia ali, usar, poder acessar. É um esforço. No começo é um esforço, como andar de bicicleta, movimentos mecânicos, é muito erro, é muita falta de eficiência fazendo aquilo ali. Puxa, tem que parar o que estou fazendo, vou lá e olho a minha colinha. Não tem jeito, é assim que o ser humano aprende, é assim que a gente coloca Isso, em prática o que a gente aprende, né? ô Gustavo, isso tem aí do ponto de vista biológico e bioquímico nosso, mas e sobretudo fisiológico, biológico, fisiológico e biológico, a gente tem um fenômeno que chama neuroplasticidade. Ela cita muito isso no livro, e a neuroplasticidade é o quê? É uma capacidade de um rearranjo das ligações dos neurônios, das ligações axiônicas, e que a gente consegue, através de rotas alternativas, e é exatamente por causa da neuroplasticidade que a gente tem a capacidade de aprender. E é exatamente isso que nos permite evoluir, aprender coisas novas, e essa capacidade na criança, ela é muito mais aflorada, obviamente, porque você está ali num processo de crescimento, mas ela não é limitada depois da vida adulta. Esse é outro preconceito que se tinha de que você estava predeterminado a partir de uma determinada situação. Por exemplo, você sofreu um acidente, como foi o caso dela, e ela, na verdade, o que ela fez? Através da repetição, através de exercícios, ela, com a neuroplasticidade cerebral, ela fez um rearranjo da estrutura dos caminhos dos neurotransmissores, e a partir disso ela conseguiu com que uma parte do cérebro compensasse aquela que ela teve um acidente, que ela ficou com essa deficiência. E tanto que funcionou que ela hoje é uma pessoa daí, o segundo TED mais ouvido, é autora desse best-seller fantástico, e provando cientificamente como que isso realmente é real. Legal. João, deixa os teus contatos aí. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, vai lá e escuta o episódio, que tá fantástico esse episódio aí. Um super episódio, uma super obra. Segundo TED mais escutado na história. Já está disponível o episódio do Resumo Cast sobre ele lá no Spotify. Deixa os teus contatos, João. Bom, eu estou aí no Instagram como João Ricardo LJP, eu tenho meu canal no YouTube, João ECCOX, e eu tenho também no LinkedIn, eu estou como João Ricardo. Quem quiser me seguir, eu sempre estou postando dicas de saúde, saúde mental, saúde física, e trocando ideias aí com quem puder contribuir, a gente vai estar à disposição. Quem tiver dúvidas, quiser trocar ideias, sempre de portas abertas para empoderar as pessoas. Ó, a Fê Black Touro está perguntando quem é a autora do livro. Então, Fê é a autora desse livro aqui, é a Amy Cuddy, AMYCUDY. Vai lá, procura TED Amy Cuddy, e o título do livro dela é O Poder da Presença. Vai lá e escuta esse TED Talk, é fantástico, vale muito a pena. Valeu? Obrigado, pessoal. Valeu, turma. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.